a conquista pela persistência. O personagem principal dessa história é Isaac, filho de Abraão, né, um dos patriarcas de Israel. Isaac, irmãos, você conhece talvez muito bem a história de Isaac, mas passou por várias provas e situações difíceis, como eu e você passamos. E a diferença estava na sua persistência. Sabe, irmãos, persistência é a gente se manter, é a gente insistir, é a gente prosseguir. E isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. A constância, a persistência diferencia daqueles que começam e daqueles que terminam algo. E Isaac passou por momentos de provas, de situações difíceis. A primeira delas foi o tempo difícil, tempo de fome na terra. O texto começa dizendo que houve grande fome na terra e atingiu a todas as famílias, inclusive a família de Isaac. Tanto que Isaac pegou a sua família e disse assim: nós vamos para o Egito, porque no Egito tem comida, no Egito tem suprimento, no Egito tem mantimento. E aí, quando Isaac está indo para o Egito, Deus fala com ele, diz assim: não vá para o Egito. Deus dá uma direção para Isaac. E isso é tão precioso, irmãos, porque Deus continua sendo o mesmo Deus. Deus continua dando direção, Deus continua falando conosco. E a gente precisa estar muito sensível para ouvir a voz do Senhor. Nos momentos difíceis a gente precisa buscar ouvir a voz de Deus, o direcionamento de Deus. Porque a gente faz planos. Isaac fez plano de ir para o Egito, porque lá tinha comida suficiente. Ele queria sair do lugar de crise. E é natural de qualquer ser humano que está passando por problema, crise, a gente quer fugir. É natural nosso de a gente fugir dos problemas, de a gente fugir das crises, de a gente ir para longe do lugar onde gera dor, onde gera dúvida, onde gera conflito. Isaac pega a sua família e quer ir para um lugar onde estaria talvez confortável para ele, mas Deus disse: não é aí que eu quero você. E aí Isaac passa por essa dificuldade, de prova difícil, né? Tempo de fome na terra. Depois Isaac passa por outro momento de provação, que é a oposição. Porque ele chega no lugar onde Deus diz, ali os poços daquele tempo era o que trazia mantimento, porque o poço de água é um elemento fundamental para a vida. Sem água não há vida, sem água não há sobrevivência, sem água não há prosperidade, sem água não há crescimento. Então Isaac ele vai para os poços que Abraão tinha cavado, mas aí os filisteus vão e começam a entulhar os poços. E aí Isaac vai e encontra uma oposição. É tão difícil quando a gente tem que lidar com oposição, irmão. E existem níveis de oposições que são notórios aos nossos olhos e tem outras que são ocultos. Tem pessoas que são oposição a gente, mas está do nosso lado, sentado conosco, bate nas nossas costas e diz: eu estou do seu lado. Mas lá no fundo há uma oposição de tudo que você fala, de tudo que você direciona, de tudo que você dá uma instrução. Isso pode acontecer dentro da nossa casa, isso pode acontecer dentro da igreja do Senhor. Isaac enfrentou uma oposição, luta pelos poços. Depois Isaac enfrenta uma divisão. A luta, mais à frente, quando ele tem os filhos gêmeos que nascem, Esaú e Jacó, e ele vê dentro da sua casa uma situação difícil. Ele vê dois irmãos brigando. Para um pai e uma mãe, irmãos, isso não é uma situação muito confortável. Ver dois irmãos que não se dão bem, dois irmãos que brigam, dois irmãos que estão intrigados. E para a gente que é irmão, talvez a gente viva isso dentro da nossa casa, talvez tenha alguém aqui que conviva com isso, de uma intriga, porque não se dá bem com o seu irmão biológico de sangue, porque é uma divisão, porque já houve briga, porque já houve discussão. Esaú e Jacó eram assim, disputa pela primogenitura, pela bênção do pai, tanto que um queria passar na frente do outro, um queria, e aí houve essa crise que Isaac teve que lidar como pai, uma divisão dentro de casa, irmãos. E a gente pode conviver com isso, talvez não de forma literal, mas de forma emocional, de forma espiritual, possamos estar vivendo uma divisão tão perto da gente que nos faz sofrer. Isaac também passou por tempos de decepções, o desgosto do seu filho Esaú, que mais à frente decide de forma desobediente se casar com mulheres cananeias, onde não era permitido e muito menos ensinado pelo seu pai. Tanto que Isaac, ele vem dessa raiz. Abraão manda Eleazar buscar uma esposa para Isaac, que seria Rebeca, na genealogia da sua terra. Não era uma mulher cananeia, porque isso seria uma desobediência. E aí Isaac vê o seu filho, o mais velho, o mais chegado dele, vê o seu filho decidir desobedecer e casar com mulheres cananeias. Não é fácil você lidar com decepções nesse nível. Talvez você que está aqui
já experimentou muito bem disso, ou está experimentando níveis de decepções com pessoas que você confiava, que você contava, que você dizia, não, isso aí nunca vai falar de mim pelas costas, não, isso aí nunca vai, e você lidar com essas situações. Está aqui um personagem bíblico, mostrando para mim e para você, que são situações reais da nossa vida, e que nós precisamos buscar em Deus maturidade, sabedoria, para não desistirmos, para não recuarmos, para continuarmos a avançar naquilo que Deus nos chamou, em todas essas estações que esse homem que se tornou um patriarca, porque todas as vezes que o judeu fala de Deus, fala o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, se tornou uma referência. Então, irmãos, escute Deus falar comigo, você, é possível, mesmo a gente passando por tempos, estações complicadíssimas, difíceis, é possível Deus nos usar nessa geração, assim como Ele usou Isaac. Deus quer usar a mim e a você. Todas as estações que Isaac viveu, uma coisa nos ensina: ele não desistiu, ele persistiu em avançar naquilo que Deus tinha para ele. Isso é um exemplo, irmãos, para mim e para você. Hoje nós vamos aprender alguns princípios para nós conquistarmos esse nível de persistência. Eu sei que você está aqui, você reconhece aí no seu interior que talvez você anda falhando na persistência em algumas coisas da sua vida. Talvez você não conquistou ainda por não estar persistindo como deveria. Talvez não mudou ainda porque falta exatamente esse elemento da persistência. Através de Isaac, Deus quer nos ensinar o caminho dessa rota. Amém? Através desse exemplo bíblico aqui registrado nesse capítulo 26 de Gênesis, que é um capítulo poderosíssimo, que fala sobre tantas coisas. Aconselho você a lê-lo, meditá-lo e deixar Deus continuar a falar com você. Uma coisa que nós precisamos aprender, irmãos: persistência não é teimosia. Diga assim: persistência não é teimosia. São coisas diferentes. Que você pode dizer: ah, esse menino é teimoso. Ah, esse varão, esse guerreiro é teimoso. Essa irmã é teimosa. Teimosia é uma coisa, persistência é outra. Amém? Amém? O que caracteriza a persistência? É uma confiança inabalável no Deus que nunca desiste de nós. Alguém persistente é alguém de confiança. Alguém teimoso é alguém de desconfiança. Então, não se trata de correr atrás de sonhos vazios, mas de caminhar com Deus, semeando, sacrificando, orando, agindo de forma sábia e assertiva para que Deus cumpra a promessa. Deus é um Deus de promessas, mas tem uma parte que requer de nós para que Deus cumpra a promessa. Porque o milagre, você observa na palavra, o milagre sempre está no final da instrução de Deus. Deus dá uma instrução, o milagre está lá te esperando no final da instrução. Cabe a mim e a você obedecermos e colhermos o fruto da obediência. Muitos desistem no meio do caminho. Quantos de nós não conhecemos alguém que um dia estava e hoje não está mais? Quantos de nós não conhecemos alguém que um dia foi e hoje não é mais? Porque desistiu. E o que nos faz desistir, se não for a falta da perseverança? Ai, pastor, eu tenho muitas razões para desistir. Você pode ter razão, mas se você tem perseverança, persistência, tuas razões caem por terra, porque existe um propósito maior. Você quer derrubar tuas razões por terra? Alimente a sua perseverança, alimente o seu espírito perseverante, alimente o seu perfil de homem e mulher perseverante naquilo que você se comprometeu. Porque tem muita gente desistindo, e eu disse isso aqui quinta-feira: nós não vamos fazer parte da geração dos desistentes, nós vamos fazer parte da geração dos persistentes, daqueles que perseveram até o fim. A Bíblia diz que esses serão salvos, aqueles que perseveram até o fim. Diz essa pessoa assim: você não pode desistir, você precisa perseverar. O Senhor nos chama, irmãos, para sermos como Isaac, persistentes, fiéis, vitoriosos. Que essa mensagem de hoje represente um tempo de superação na sua vida, tempo de cumprimento das promessas de Deus para você e para nós. Quais são as lições? A primeira coisa, a persistência de Isaac, irmãos. A primeira coisa que nós precisamos aprender, que está nos primeiros versos do capítulo 26. Porque de onde nasceu a persistência de Isaac? A persistência desse jovem Isaac
estava no fato de ser alimentada pela obediência. O que nos torna uma pessoa persistente? É a obediência. O que nos torna uma pessoa teimosa? É a desobediência. São coisas extremas. Mas se você decidir ser um homem ou mulher obediente a Deus, isso vai te fazer ser alguém persistente. É natural isso. Você não precisa de uma escola, você precisa da faculdade para aprender a ser persistente. Você precisa forjar o teu caráter na obediência. Você precisa domar a tua alma, que naturalmente a nossa natureza é tendenciosa para a desobediência, porque nós nascemos assim. Mas nós precisamos forjar, moldar o nosso caráter na obediência. E nós somos provados isso constantemente, diariamente. Então você vê no verso 2 dizendo que o Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito. Deus foi muito direto e preciso. Cabia a Isaque agora decidir obedecer ou não a Deus. Entre eu saber que ali tem o suprimento que a minha casa precisa, e entre eu saber que aqui tem uma voz que diz que eu não devo ir para ali, é uma decisão, irmão. Eu decido ficar com aquilo que eu vejo, com aquilo que vai me trazer conforto, com aquilo que tem uma esperança para mim, ou eu decido ficar com a voz de Deus que existe, que tem uma promessa na minha direção. Essa é uma realidade que a gente lida todos os dias, constantemente. Porque existem propostas. O diabo continua nos fazendo proposta. O mundo continua nos fazendo proposta. O Egito era uma proposta para Isaque, mas não era a vontade de Deus. Entre a proposta e a vontade, irmãos, tem algo muito precioso, que é o discernimento espiritual e a obediência. Treine isso. Amém? Você está ouvindo Deus falar com você? Treine isso. Seja alguém que discerne espiritualmente as coisas, e que entre a proposta do Egito e a voz de Deus, prefira ficar com a voz de Deus. Ainda que você não veja nada, mas se aquele que te prometeu, ele é fiel, você pode descansar que ele vai cumprir. Amém? Você pode aplaudir a esse Deus que é fiel? O capítulo começa mostrando o segredo da persistência, que era a obediência. Isaque decide obedecer à voz do Senhor, sem argumentar. Mas Senhor, no Egito tem comida, eu vou para lá, vou me alimentar, ali tem o que eu preciso, ali tem o que a minha casa precisa, ali tem o que, hoje eu estou precisando. Mas Deus disse: não vá para o Egito, fique aí. Deus disse: faça o que eu mandar, habite aqui como estrangeiro, e eu estarei com você e o abençoarei. Esse é o Deus, irmãos, da nossa aliança, amém? Esse é o Deus da minha e da sua aliança. É um Deus que garante que nós seremos abençoados mesmo na terra de sequidão. É um Deus que nos garante sermos abençoados mesmo no meio da crise. É um Deus que nos garante sermos abençoados se nós decidirmos perseverar na obediência, mesmo quando a gente não vê de onde virá o suprimento. Isaque decidiu obedecer. Quando a fome veio, Isaque pensou em descer para o Egito. Por quê? Porque a referência dele era Abraão, seu pai. Quem tem um pai como Abraão? Pelo amor de Deus, já pensou? Você é filho de quem? Sou filho de Abraão. Eu não estou falando espiritualmente também, porque os judeus dizem que são filhos de Abraão pela linhagem e pela aliança que tem. Mas estou falando de forma literal. Isaque nasceu de Abraão, e ele viu seu pai fazer isso. Foi para o Egito para ter o suprimento. Então a referência dele diz: eu vou para o Egito. Aí Deus diz: epa, essa não é a minha vontade para você. Então a gente precisa ter cuidado, irmãos. Amém? Você está comigo? Precisamos ter muito cuidado com algumas referências que a gente usa, porque aquilo que Deus fez na vida do outro não quer dizer que Ele vai fazer na sua. Tenha cuidado com a internet de hoje, que você baseia a sua vida em relação às experiências e testemunhos de pessoas que você nem convive, nem sabe, você apenas escuta. Aí você diz: Deus fez com fulano, vai fazer comigo. Irmão, a vontade de Deus para você é para você. A vontade de Deus para a sua família é para a sua família. Não quer dizer que é a mesma coisa da outra família. Aí você desiste. Aí eu estou na crise emocional porque eu vejo Deus abençoando o ciclano, vejo Deus fazendo, fulano está explodindo na internet, e eu me esforço tanto, irmão. Eu posto vídeo todo dia, irmão. Eu faço conteúdo todo dia, e eu não cresço na internet, eu vou me matar, irmão, é a vontade de Deus, é a vontade de Deus. Eu preciso apenas obedecer.
Isaac disse: eu vou para o Egito porque meu pai foi para o Egito. Deus disse: você não vai, porque não é a minha vontade para você. Fique aí como estrangeiro nessa terra, desconhecido, mas eu vou te abençoar aí. Mas quantos de nós não precisamos desse discernimento? Entender a voz de Deus, discernir a voz de Deus, e saber que se Deus disse que é para ficar, é aí onde Ele vai nos sustentar. Se Deus disse que é para ficar, é aí onde Ele vai nos abençoar, irmão. Ei, em nome de Jesus, persevere na sua obediência, na sua confiança, porque vai dar certo. Isaac ali persistiu porque ouviu a voz de Deus, decidiu obedecer. Mesmo quando a lógica, as circunstâncias gritavam alto, dizendo o contrário. Você vai ficar numa terra que está seca, não tem nada aí, tem fome. Vai para o Egito que tem comida. Vai para o Egito que vai matar a tua fome, a fome da tua alma. Vai para o Egito que você vai ganhar um salário melhor. Vai para o Egito que você vai ter abundância. A lógica e a circunstância gritavam que o caminho era o Egito, mas a voz de Deus dizia: o caminho é aí, porque o que eu tenho para fazer com você é coisa extraordinária, não é comum aos olhos do mundo, é coisas que só entendem quem tem experiência com Deus. A persistência de Isaac não foi teimosia, porque para alguns pode até julgar você dizendo que você é teimoso, porque não entendem. Algumas pessoas dizem: tu está fazendo o que aí nessa igreja? Você é teimoso, sai daí, sai daí. Para as pessoas vão achar que é teimosia, mas para você, irmão, é persistência na promessa que Deus fez com você e a sua casa. Você sabia que tem gente que torce para essa igreja fechar? Eu ouvi de alguém dizendo assim: tu vai ser o último a sair quando a igreja fechar? Por que tu não sai antes? Essa pessoa veio dizer que alguém que era daqui, que cresceu aqui, foi abençoado aqui, Deus honrou aqui, construiu família aqui, prosperou aqui, saiu falando daqui, e ainda queria tirar pessoas daqui, e ainda tirou pessoas daqui. Mas cada um dará conta com Deus, irmão, daquilo que faz. Não tem problema que as pessoas acham que é teimosia. É melhor você ficar na persistência da obediência da voz de Deus. Se Deus disse: fique aí, eu vou te abençoar aí, obedeça ao que Deus disse, porque Ele vai cumprir a promessa dEle na sua vida. Você pode aplaudir a esse Deus que é fiel para cumprir. Qual foi o resultado da decisão de Isaac? Qual foi o resultado? Qual foi o resultado? Verso 12 diz que Isaac plantou e colheu quantas vezes? Quantas vezes, irmão? Irmão, isso é... Isso é Deus, irmão. Quem planta numa terra seca, sem água, onde há fome, e colhe 100 vezes daquilo que plantou? Diga a essa pessoa: quando você está debaixo da bênção de Deus, diga a ela: quando você está debaixo da bênção de Deus e da obediência de Deus, você vai colher frutos extraordinários. Esse nível, irmão, esse nível de colheita vem de uma obediência. Só colhe nesse nível quem persiste na obediência, mesmo quando a lógica diga não, mesmo quando tudo aponta para não, mas eu decido sim. Você está preparado para colher nesse nível? Que Deus vai fazer na sua direção nesse nível. Sua semeadura vai vir a 100 vezes mais na sua direção. Se aquilo que você semear em obediência, agora semeia obedecendo. Se Deus disse para você fazer, faça. E não fique fazendo matemática, não fique: ai, mas como será, irmão? O Deus que fala é o Deus que garante. É Bíblia, irmão. Ou a gente crê ou a gente não crê, ou a gente vive ou a gente fica só na teoria. Mas só rompe quem decide crer e experimentar. Nós precisamos ser assim, amém? Se entregar completamente como Isaac se entregou. Segunda verdade: a persistência de Isaac gerou algo poderoso. Gerou colheita multiplicada e, além disso, paz no seu interior.
Porque pense, irmãos, em alguém que perde a paz quando se perde os recursos. Perdeu o recurso, a paz vai embora. Perde esse emprego, irmão, você fica desesperado. A conta não fecha, você fica em guerra. Não tem dinheiro para pagar as dívidas, irmão, você fica louco. Vai entrar no Rivotril, vai entrar no Captopril, vai entrar nos trios da vida. Perde-se o sono, você não dorme mais. Toma remédio para dormir, depois toma remédio para acordar. Toma remédio para comer, depois toma remédio para emagrecer. Você fica louco, irmão. Você fica... Isaac, irmão, se viu assim. Travou, irmão, travou. Terra, sequidão terrível, fome terrível, crise terrível. Mas havia uma voz, irmão. Havia uma voz que no meio da tempestade é capaz de gerar calmaria na nossa alma e nosso coração. Como nós precisamos dessa voz, irmão. Em dias mais difíceis de crise, é essa voz que eu e você precisamos, para acalmar a tempestade interior. A paz que o mundo não pode nos dar jamais, que ninguém vai conseguir nos dar, essa voz é capaz de nos dar. A persistência fiel de Isaac gerou uma colheita sobrenatural, e além disso, um testemunho poderoso, porque todas as pessoas ficaram sabendo que Isaac prosperou muito ali naquela terra. Tanto que o texto diz que termina dizendo assim, que os filisteus tiveram inveja. Balança a pessoa que está ao seu lado e diga assim: não se preocupa não, se os filisteus estão com inveja, diga assim, fica tranquilo, porque quem está te abençoando, quem está fazendo, quem está gerando, quem está multiplicando, é o Deus que você serve. É Ele, amém? Você pode dar um glória a Ele, você pode exaltar o nome dEle, você pode dizer obrigado meu Deus, porque é o Senhor que está fazendo na minha vida e na minha casa. E o mais impressionante é que não foi no Egito. Se você estivesse no Egito, ele podia usar argumento, o Egito me fez prosperar, mas Deus é tão especial, que Ele não vai nos permitir chegar nesse nível, dizer assim, foi o meu emprego que me fez prosperar. Não, irmão, foi o Deus que te fez chegar lá. Foi fulano que me fez. Não, irmão, foi o Deus que te sustentou até você chegar lá. Não foi no Egito, mas no lugar da obediência. É no lugar da obediência que nós experimentamos a multiplicação. É no lugar da obediência, irmãos, que a gente experimenta do extraordinário de Deus. Verso 28 diz, o Senhor, nós vimos, o que os filisteus diziam? Estavam com inveja de Isaac, dizia assim, nós vimos que o Senhor está com você. Irmão, isso é Bíblia, irmão, é Bíblia. Não se impressione por pessoas que invejam por ver Deus com você. Que as pessoas ficam, não é possível, como é que está dando certo, fulano com cicrana, tinha tudo para dar errado, e eu não consigo me conformar com isso, por quê? Porque eu vejo que é Deus que está com ele, irmão, o mundo tem inveja disso, porque no mundo você não vai ter nunca aquilo que você tem na presença de Deus. É por isso que você precisa da presença do Senhor. Deus te trouxe aqui nesse dia para dizer a você, sabe o que você está precisando? Não é as coisas que as pessoas estão te oferecendo, é aquilo que Deus tem para você e a sua casa. Está na hora de você se render a isso e preparar-se para ter a maior colheita da sua história. Isaac ali estava colhendo a sua maior colheita pela sua semeadura comum. Isaac não semeou 100, Isaac semeou 1 e Isaac colheu 100. A gente fica às vezes com um esforço enorme, para colher 100 eu vou ter que semear 100, irmão. A matemática de Deus é diferente, irmão. Não vai pela sua matemática não, Deus não trabalha na sua lógica, Deus trabalha com a lógica dos céus.
Você não precisa de esforço, você precisa de fé e confiança. Você não precisa de sacrifício, do seu suor e colher 100. Irmão, mais trabalho do que semear é colher. Isaac só semeou 1 e teve que colher 100, irmão. Então, se prepara. Não fica aí fazendo matemática não, porque Deus vai te levar para esse nível de você apenas semear a tua fé e você começar a colher na presença dele 100 vezes daquilo que você semeou. Persistência não é continuar fazendo a mesma coisa esperando um resultado diferente. É a gente decidir obedecer a Deus, cavando com fé poços da nossa vida, até que Ele abra espaço que ninguém poderá fechar na nossa história. Ninguém pode fechar aquilo que Deus abre para você. Ninguém pode fechar a porta que Deus abre, ninguém pode abrir a porta que Deus fecha. Quando Ele decide abrir, ninguém fecha. Quando Ele decide fechar, também ninguém pode abrir mais. Que essas verdades nos inspirem a não desistir da promessa, não desistir de confiar em Deus, não desistir de colher em Deus, não desistir de ver a nossa casa servindo ao Senhor, não desistir de ver o meu casamento melhorar, de ver os meus filhos crescerem na presença, de ver o meu ministério prosperar, de ver a igreja do Senhor alcançar muitas vidas, de ver a igreja crescer, de ver a obra de Deus, o reino de Deus se instalar na terra, de ver as famílias rendidas, de ver até a última casa ser alcançada pelo evangelho do Senhor. Nós não vamos desistir, irmão. Até a última casa, até o último coração. Enquanto não for alcançado, a gente não pode parar, a gente não pode recuar, a gente não pode parar de cavar poços, a gente não pode parar de abrir espaço. O que é cavar poços? É abrir espaço para Deus manifestar a sua glória. Não é sobre nós, foi eu que cavei. Não, irmão, você está só abrindo espaço. É Deus que manda água, é Deus que faz brotar água da terra, é Deus que faz brotar água da rocha, é Deus que faz fluir, é Deus que transforma cada um de nós improváveis em fontes de água viva. É Deus que faz, irmão, não somos nós, é Deus, a gente precisa só confiar nele. Isaac chegou na terra, começou a cavar os poços, e os homens vinham dizer: ei, vai cavar não, vamos fechar, irmão. Porque tem gente que o inferno se levanta, irmão, levanta na nossa direção para tentar fechar aquilo que nós estamos cavando. Isaac cavava, aí vinha lá os filisteus do diabo, do inferno, tem todo filisteu, irmão, e fechava os poços. Isaac cavava durante o dia, eles vinham à noite e fechavam os poços. Quando chegava, o poço está fechado. Aí dizia: essa água aqui é nossa, irmão. Ei, essa área aqui é nossa, não se meta aqui não. Aí ele no outro dia cavava, aí vinha os filisteus do inferno fechavam, vai dizer: aqui não, essa água é nossa. Aí você pensa que Isaac desistiu? Olha para essa pessoa e diz assim: toma isso como exemplo, irmão. Vai dizer ela: toma isso como exemplo. Para de querer desistir porque você está encontrando uma resistência. Para de querer desistir porque você não está vendo fluir do jeito que você quer. Continua, irmão, continua, porque vai acontecer. Você só precisa abrir espaço para Deus fazer. Apenas abre espaço. Aí Isaac foi lá, insistiu, persistiu, abriu, cavou. Quando cavou o terceiro, ele viu algo extraordinário. Ele viu algo extraordinário. Ele viu Deus sinalizar. Ele viu Deus manifestar. Ele viu Deus fazer. Porque, irmão, quando Deus está fazendo, a gente sabe que é Deus que está fazendo, porque a gente não faz mais nada, é Deus que faz. A gente só descansa e aí Deus faz. A gente não tem mais aquele sacrifício, aí a gente vê Deus fazendo, irmão. É lindo, é maravilhoso. É lindo, é incrível. E essa experiência todos nós precisamos buscar de ver Deus fazendo. Tem uma parte que é nossa, cave, abre espaço, mas a parte que vem a água, que a água sustenta, que a água te alimenta, que a água te mantém, é Deus que faz. A Isaac viu aquilo ali e disse: chegou a hora. Deus abriu espaço. Diga isso assim: Deus está abrindo espaço. Diga aí: Deus está abrindo espaço na minha vida. Diga: Deus está abrindo espaço no meu ministério. Diga aí: Deus está abrindo espaço na minha família. Deus está abrindo espaço na minha profissão. Isaac olhou aquilo e disse assim: esse poço vai se chamar Reabote, porque Deus decidiu abrir espaço. Quando Deus abre espaço, irmão, é porque a bênção dele vai fazer multiplicar extraordinariamente na nossa direção.
Essa igreja nasceu de um poço cavado. E essa igreja se mantém 10 anos por persistência. Ainda que tentem fechar poço, a gente persiste. A gente vai lá, abre. Aí a gente diz, esse aqui se chama Reabote, porque Deus abriu espaço. Deus nos trouxe para cá 3 anos atrás. Não era nada disso que você vê aqui, irmão. Não tinha nada. Não tinha piso, não tinha parede, não tinha teto. Aqui era um lugar abandonado. A gente veio para cá, cavou poço. Cavar poço, irmão. Sabe o que é cavar um poço? Quem já cavou um poço aqui? A senhora já cavou um poço? Parabéns, irmão. Hã? É difícil, né? É fácil? É difícil. Cavar poço não é... A gente está deitado numa rede. Não, cavar poço é, irmão, é botar a mão no arado. É sacrifício. Mas Deus nos chama para sermos esses que cavam poços. Para quê? Simplesmente para ver a glória de Deus manifestar. Simplesmente para ver a água jorrar. De onde ninguém ia dizer a água vai brotar. Ninguém ia dizer, ninguém vai dar água, vai brotar. Esse poço é diferente, porque aqui vai se chamar Reabote. Deus está abrindo um espaço, e onde Deus abre espaço, irmãos, não há limite. Onde Deus abre espaço, há a manifestação da glória dele. E a última lição que a gente tira de persistência é que a persistência de Isaac transformou a oposição que ele encontrou em oportunidade. Pessoas persistentes, elas veem oposição como uma oportunidade, não é assim? Pessoas persistentes, ela vê uma dificuldade como um degrau, ela vê uma pedra no caminho como uma oportunidade de ela subir e enxergar mais alto. Quem é persistente não recua por qualquer coisa, não abandona por qualquer dificuldade, não para por qualquer oposição, irmãos. Ela usa a oposição como uma oportunidade de crescimento. Isaac viu a oposição ali presente, ele podia dizer, então eu não estou entendendo, Deus não está comigo, porque Deus disse que ia me abençoar aqui, mas eu estou vendo tanta oposição. É aí onde Deus está, irmão. Quanto mais oposição, mais manifestação de Deus na nossa direção. A oposição não quer dizer que Deus não está conosco, a oposição quer dizer que Deus é quem vai fazer na nossa vida. Isaac decidiu transformar a oposição em oportunidade. Os filisteus, por inveja, entulhavam os poços. Isaac poderia ter desistido ou entrado em conflito interno, mas em vez disso, ele cavou mais poços. Ele via a oposição, ele cavava mais poços. Ele via a oposição, ele cavava mais poços. Irmão, a gente não vence a oposição chorando no quarto. A gente não vence a oposição doidinho na alma. A gente não vence a oposição parado no nosso lugar. A gente vence a oposição fazendo o que a gente foi chamado para fazer. Balance esse crente que está ao teu lado aí, pentecostal. Diga assim, você é pentecostal, irmão? Vai, diga, você é pentecostal. Porque todo crente pentecostal precisa fazer, irmão, barulho, cavando o poço. Diga assim, continue fazendo o que você foi chamado para fazer. Vai ter oposição, mas vai ter também a manifestação de Deus na sua direção. Não se preocupa não com a oposição, irmão. Isso é natural. A oposição é apenas uma oportunidade para você mudar de nível, para você amadurecer, para você crescer. Irmão, Deus estava fazendo Isaac amadurecer, preparando Isaac para colher 100 vezes. Deus está preparando você. Tem alguém aqui que está ouvindo Deus falar? Deus está te preparando para a colheita que vai chegar na sua vida, na sua direção. Receba isso da parte do Senhor. Isaac cavou. Quando ele cavou aquele poço, algo de Deus aconteceu. E aí ele diz, esse se chamará Reabote. Reabote no original é Deus abriu espaço para a abundância chegar. A persistência não ignora o problema. Ela continua cavando até que Deus abre espaço. Cada poço entulhado, cada poço entupido pelo inimigo era uma oposição na vida de Isaac. Mas Isaac transformou em um convite de Deus para ele ir mais além. Não é fácil, mas é possível a gente pegar as oposições do nosso caminho e a gente tornar isso como um convite de Deus para a gente ir amadurecer e ir mais além, para a gente se fortalecer mais, para a gente começar a enxergar outras coisas.
Isaac não venceu porque era perfeito. Isaac venceu porque persistiu com Deus. Sua persistência, meu irmão e minha irmã, não vai eliminar o seu adversário. Quero te dizer isso para você ficar muito ciente. Você pode dizer, mas pastor disse que eu ia ser persistente e eu ia agora só colher. Quero dizer que você vai ser persistente e você vai continuar encontrando oposição. Vai continuar com o adversário na sua direção. Porque enquanto a gente estiver no mundo, nós vamos ter aflições. Mas a tua persistência vai te manter de pé. A tua persistência vai te manter firme na direção da tua promessa. A tua persistência vai fazer com que a sua casa colha os frutos. A tua persistência vai fazer com que a tua geração seja abençoada e bendita na terra. A tua persistência vai fazer com que a sua casa seja salva. A tua persistência vai fazer com que você entre no céu, na presença do Senhor. Gálatas 6:9, tem como botar esse texto aí? Gálatas 6:9, por favor. Queria que a gente pudesse ler juntos, antes de a gente terminar. Gálatas 6:9, diga assim, Gálatas 6:9. Diga essa pessoa, não esqueça não, diga Gálatas 6:9. O que é que diz? Não desista, amém? Quando chega o texto, continue persistindo. Pode vir oposição, pode vir discussão, pode vir o que for, mas também vai chegar o tempo que Deus vai abrir espaço, vai mudar essa história na sua vida. Vai mudar essa história na sua vida, amém? Vai mudar essa história da sua vida. Gálatas 6:9 diz o quê? Vamos lá, vamos ler juntos? Vamos mais uma vez? E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio, amém? No tempo próprio nós vamos colher, se nós não desistirmos. Você pode aplaudir essa palavra do Senhor? Aqui está o segredo, irmão. A colheita vem depois da persistência. Não vem antes. Ela vem depois. Então para de desistir das coisas. Para de o pensamento de desistência ser o primeiro. É preciso lutar contra isso. É preciso vencer isso na nossa vida. Deus não se cansa de ouvir quem não se cansa de clamar a Ele. Deus não se cansa de ouvir quem não se cansa de buscar a Ele. A persistência não é pressão, é prova de que você realmente crê na promessa daquele que prometeu. Hoje o Senhor te diz, cave mais um poço. Eu já cavei tanto. Eu tenho 27 anos, irmão, de evangelho, que eu venho cavando poço. 27 anos cavando poço. Quem caminha comigo sabe que eu não tenho limite para servir a obra de Deus. Não tem tempo, não tem chuva, não tem dia. Eu sou apaixonado por isso. Sou apaixonado por esse Deus que me resgatou, pela palavra dele e por servir pessoas. Faço isso, irmão, eu faço com muita, aquilo que eu coloco a mão, eu não coloco de qualquer jeito, eu coloco com muita energia, com muita dedicação, com investimento, eu dou tudo que eu tenho, que eu sou. Quem caminha comigo sabe. Aí a pastora me conhece há 30 anos. Antes de eu conhecer Jesus, ela já me conhecia. Mas ela sabe que desde o dia que eu me converti, nunca mais parei de servir. E faço isso, irmão. Faço sem esperar nada em troca. Sirvo a todos de igual forma. Sirvo com prazer, com amor, com dedicação. Dou até aquilo que eu não tenho, para ver alguém ser feliz, para ver alguém dar certo, para ver alguém que está necessitado. Ajudo, irmão, sem medir esforço, porque eu entendo que eu não posso parar de cavar poço. Mesmo que alguém venha e feche o poço que eu cavei um dia, Deus está dizendo, vá, continue cavando. Continue cavando. Alguém vem fechar, continue cavando, porque chega uma hora que Deus abre espaço. Chega uma hora que Deus faz a colheita chegar, amém? Então não desista, porque a colheita vai chegar. Talvez você diga, pastor, eu já estou esperando há um ano.
Fica tranquilo, no tempo próprio. No tempo próprio, se você não desanimar, não desistir, você vai colher. A colheita só vem depois da persistência. Aprenda isso. Quer ver a tua vida mudar? Persista. Quer ver sua liderança mudar? Persista em cavar poços. Quer ver o teu casamento mudar? Persista em cavar poços. Ah, mas já cavei e esse fechou. Cave mais um, irmão. Mas então eu cavo e a minha esposa fecha. Cave de novo, irmão. Pastor, eu cavo e esse homem fecha. Cave de novo, irmã. Persista, porque um dia vai acontecer. Deus vai abrir espaço. Um dia não será mais qualquer poço, será Reabote na sua vida. Ou seja, Deus decidiu abrir espaço para eu prosperar, para minha casa ser abundante, para acontecer o milagre. Deus decidiu abrir espaço para destravar aquilo que estava travado. Não desista antes da colheita. Diga a 10 pessoas perto de você, diga: não desista antes da colheita, porque aquele que persiste com Deus não apenas chega ao destino, ele conquista de forma abundante no Senhor. Coloca a tua mão direita para cima, que é a mão que Deus te chama pelo nome, e diz: não temas. Diga assim: Senhor, eu persisto na colheita. Diga assim: a minha semeadura será como a de Isaac, em terra de fome eu colherei 100 vezes, para a glória do Senhor. Você pode aplaudir a Ele? Aleluia, aleluia. Diga assim: até que o Senhor venha, até que o Senhor venha, eu estarei cavando poços, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê força para persistir até vermos conquistar, em nome de Jesus. Você crê nisso?